E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Sandré Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Montagens com Arduino. Essa é nossa aula 7 e ainda dentro do estudo do controle de motores DC. Nas aulas anteriores a gente estudou alguns circuitos integrados dedicados para esta função. Se não me falha a memória, foi o L298. E nessa aula em diante, duas aulas na verdade em diante, nós vamos estudar os módulos que você encontra pronto para comprar, que utilizam esses circuitos integrados dedicados para o controle desses motores DC. E nessa aula a gente vai estudar esse primeiro módulo, que é o módulo com CI L298. Como eu disse, é bem comum você encontrar no mercado de componentes eletrônicos ou de robótica alguns módulos para controle de interligação de motores com o Arduino. Esses módulos eles facilitam muito a nossa vida na hora da montagem, porque ele já vem pronto, já vem com as conexões para você botar os fios dos motores, as conexões para fazer com o microcontrolador, e facilita muito, pois diminui o número de componentes que você tem que utilizar para fazer a sua montagem. E esse primeiro módulo que a gente vai estudar, como eu falei, é o módulo formado pelo circuito L298. Ele leva o nome L298 porque o principal componente que faz ele funcionar é o circuito integrado L298 que a gente estudou na aula passada. Aqui está o aspecto físico dele. Ele é formado basicamente pelo circuito integrado L298, que, como nós estudamos na aula passada, é formado por duas pontes H em seu interior. Além do circuito integrado, a gente vai encontrar os diodos de proteção para cada motor controlado de forma independente. Você pode ver que a gente pode controlar dois motores de forma independente. E também possui alguns LEDs indicativos de níveis, de acordo com as entradas que estiverem sendo acionadas, ele indica visualmente. E na lateral nós temos alguns jumpers para você fazer o controle de acionamento do direcionamento de cada motor de forma independente ou de forma paralela, sem utilização de um microcontrolador ou outro circuito de controle. Fica ao critério da sua necessidade de como você for utilizar o módulo. Aqui embaixo nós temos a descrição da conexão de cada parte do módulo. A gente vai estudar ela detalhadamente mais à frente agora, só para vocês terem uma noção dele. Aqui está o circuito esquemático que eu fiz da placa, tá? Eu peguei uma plaquinha dessa e fiz o esquemático dele. Tem aqui o circuito regulador, tem o nosso circuito L298, aqui os diodos de proteção os diodos de proteção para cada motor de forma independente, como vocês estão vendo aqui. Aqui está a disposição dos jumps, onde você pode ligar os senses ou ativar cada entrada de forma independente. Dessa forma você controla os dois motores em paralelo ou cada motor de forma independente. Vai estar disponível para download na descrição do vídeo aí, quem quiser baixar. E de agora em diante eu vou começar a explicar para vocês de forma detalhada o que é cada conexão que você tem nesse módulo, para que serve cada conexão dessa. Nessa parte aqui, que é a parte de trás, onde serão ligados os dois motores, o motor A e o motor B. Você pode ligar o primeiro motor nesses dois bornes aqui e o segundo motor nesse outro borne daqui. E no centro você tem as alimentações. Você tem a alimentação VMS, que você pode entrar com uma tensão acima de 5 volts, qualquer tensão. Em relação ao GND, ele possui internamente um regulador 7805, como vocês viram lá no esquema. E aqui você pode aplicar uma tensão de 5 volts, GND e 5 volts. Você pode tirar até do próprio Arduino isso aqui, ó. Se você houver necessidade, você pode alimentar com a tensão, mas eu não recomendo, tá? Você sempre é bom utilizar a tensão, botar a tensão no VMS e no GND, uma tensão acima de 5 volts, pode ser 6, pode ser 8, de acordo com a tensão dos motores que você for controlar. Você lembra da aula passada a tensão máxima e a corrente máxima que esse circuito integrado pode controlar, o motor que ele pode controlar. Então eu até recomendo que você não use essa mais 5 aqui, você injete a tensão de alimentação no VMS e no GND, tá bom? Ele até o regulador interno dele para o nível lógico de mais 5, então ele vai tirar desse ponto aqui. Nesse módulo a gente tem o circuito integrado regulador 7805. No caso aqui é um 78M05 porque é a inversão SMD.
Então a gente aplicando a tensão de 12 volts, por exemplo, nas entradas VMS e GND, como eu falei, ele vai alimentar. A gente vai ter que manter esse jump aqui ativo, ligado, para que ele faça a alimentação do circuito lógico da nossa placa, do nosso módulo, tá bom? Então eu disse, não recomendo você utilizar esses dois pontos aqui, sempre entre com a tensão aqui, só que aqui você tem que entrar com a tensão maior de 5 volts por causa do regulador. Você não pode entrar com a tensão de 5 volts aqui por causa do regulador, mas você pode entrar, por exemplo, com a tensão de 5 volts aqui, mas aí os seus motores vão ser alimentados pela tensão de 5 volts. Então aqui a tensão que você botar aqui, 12 volts por exemplo aqui, os motores vão ser alimentados com essa tensão, beleza? Como eu falei, na lateral a gente tem um conjunto de jumps de controle, o que é o diferencial deste módulo, porque através desses jumps aqui a gente pode controlar os dois motores sem a necessidade das entradas aqui, ó. Aqui onde é ligado os microcontroladores ou o circuito de controle externo. Se a gente não utilizar isso aqui, quiser que o módulo acione diretamente quando você alimentar ele os motores, basta você configurar esses jumps aqui, ó, para acionar. Os dois primeiros, que é o CSA e CSB, eles são os senses, tá? Quem assistiu a aula passada eu expliquei que tem a opção de você botar dois resistores aqui entre os emissores das pontes H e o GND, que é para você tirar um sinal, tirar uma tensão de referência para controle, sei lá, se você utilizar um PWM no seu módulo. Mas se não, você pode ligar diretamente ao GND como eles estão aqui, ó. Sem esses jumps aqui os motores não funcionam, tá? Porque os emissores das pontes H internas do CI ficam sem o ponto GND de referência. Esses jumps VR, o R1 e R2 servem para controlar uma ponte H e os outros dois servem para controlar a segunda ponte H. Então aqui, ó, de acordo com a configuração que a gente fizer aqui, ó, nível lógico alto e baixo, a gente consegue fazer o motor girar em um sentido ou em outro sentido, ou manter ele parado. Aqui nós temos, para finalizar, os pinos, né, de acesso a esse módulo, que são os pinos I1, I2, I3 e I4, que são as entradas da ponte H, para você controlar ele através de um circuito de controle externo, seja com um microcontrolador, um circuito de chave, seja qual for. Então essas são as 4 entradas para controle dos motores da sua ponte H. Nós temos dois pinos de enable. Esses pinos devem ficar em nível lógico alto, porém, para que garantir que a ponte funcione internamente na própria placa aqui, ó, ele já tem dois resistores de 1K ligados ao mais 5 que garantem que os enables estejam em nível alto para que o módulo L298 funcione. Então, mesmo que você não coloque o sinal de mais 5 aqui nos enables, nos dois pinos, ele vai funcionar, porque internamente na placa, se não falha mais, são esses dois resistores aqui, ó, de 1K, ó, são esses dois resistores aqui que só estão ligados ao sinal de mais 5 que vem do regulador, que mantém os enables em nível alto para que o CI funcione. Todo mundo lembra da aula passada? Quem não assistiu, dá uma olhada aí na playlist, onde eu expliquei o funcionamento desse L298, que para que você ative as entradas para que o CI funcione, é preciso colocar mais 5 nos dois enables para que ele funcione. Como eu falei também, temos 4 LEDs, um LED aqui indicador de mais 5, que ele acende quando você liga a placa, informando que está tendo a tensão de mais 5 no circuito lógico. E esses LEDs aqui, esses 4 LEDs aqui, L1, L2, L3, L4, eles acendem de acordo com o nível lógico que é aplicado às entradas IN que a gente viu anteriormente. Quando você coloca aqui nível lógico alto nessas 4 entradas aqui de controle, os LEDs acendem de acordo com cada nível lógico que é aplicado ali, informando que ele está recebendo o sinal de controle do microcontrolador ou do circuito de controle externo. O sistema de ligação é bem simples, seguindo o que a gente viu na aula passada. Você só vai utilizar 4 pinos do Arduino para controle. Eu achei esse módulozinho aqui na internet para botar junto no Proteus. É tipo uma simulação, né, para o L298, porém não simula, tá? É só mesmo parece com uma foto que fizeram lá, mas não simula. Então não tem nem como fazer a simulação deles aqui no computador para vocês. Mas é a mesma coisa que a gente fez para o L298. 4 pinos,
para 4 entradas, que são as 4 entradas. Os enables aqui já estão em nível lógico alto, mas como eu disse, no módulo não precisa nem se preocupar com isso, que eles já estão em nível lógico alto por causa dos 2 resistores de POP que tem na placa. As 4 entradas a gente vai seguir aquela tabela que a gente já viu na aula passada. Entrada 1, entrada 2 estando em nível lógico baixo, enable sempre em nível lógico alto para ativar as entradas. Estando as 2 entradas em nível lógico baixo, o motor fica parado. Estando as 2 entradas em nível lógico alto, o motor continua parado. Estando uma em nível lógico alto, outra baixo, roda no sentido. Invertendo o nível lógico, estando uma no nível lógico baixo, outro alto, roda no sentido oposto. E estando as 2 em nível lógico alto ou baixo e o enable estiver em nível lógico baixo, o motor permanece parado. Aqui eu tenho um exemplo de código para ser utilizado com o Arduino para controle junto com esse módulo E298. Aqui nós temos a declaração dos pin modes, né, para declarar quais são os pins que vão funcionar como saída. E aqui embaixo a gente primeiro mantém eles parados, tudo em nível lógico baixo. Depois a gente manda o nível lógico alto e baixo, alto e baixo para girar o motor no sentido. Depois você pode mandar baixo ou alto para manter os motores parados. Depois você inverte o nível lógico para que ele gire no sentido oposto. A gente vai ver isso lá na bancada, tá? Vamos ver agora uma aula prática que fiz na bancada sobre o módulo, que teoria é uma coisa, prática é outra, vocês sabem disso, né? Então vamos ver na bancada lá esse módulo funcionando. Eu vou botar 2 motores, vou alimentar, vamos fazer teste com jumpers, depois vamos fazer teste com chaves tátil, e depois a gente bota o Arduino e bota para fazer o controle. Então vou ver tudo direitinho lá na bancada, depois a gente volta para aqui. Bom pessoal, estamos aqui na bancada para fazer uma aula rápida sobre o nosso módulo L298. Eu estou com ele aqui na mão, como tudo que a gente viu lá na teoria a gente vai ver na prática aqui agora. Nós temos os bornes de ligação dos motores A e B, e nós temos os bornes de alimentação externa do nosso módulo. Nós temos o VMS e o GND, onde você pode aplicar tensões maiores que 5 volts, e nós temos o GND 5 volts, onde você pode aplicar até no máximo 5 volts. Como eu disse, é recomendável que você alimente o módulo entre o GND e VMS com uma tensão maior que 5 volts, porque é essa tensão que você vai alimentar os motores que você vai controlar. Eu estou com o esquema aqui na frente para vocês verem. Aqui o VMS, o GND e os 5 volts. Quando você alimenta entre o GND e os 5 volts, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Entre o GND e os 5 volts, os 5 volts vai direto para a alimentação da parte lógica da placa, sendo que o nosso motor aqui, lembra que a gente assistiu a aula sobre o nosso circuito integrado L298, que as alimentações tanto do motor como da placa lógica é feita de forma independente. O circuito lógico, que é essa parte de cá, tem uma alimentação, e o circuito das pontes H tem outra alimentação, no caso VS. Então essa alimentação é feita pelo VMS lá em cima, olha aqui, a pista vai, tá vendo? Então quando você insere a tensão entre o GND e o VMS, tem que ser obrigatoriamente acima de 5 volts por causa do regulador. Tá aqui o jumper, esse jumper aqui que eu falei a você, para ativar os 5 volts. Quando você coloca aí no lugar, você alimenta a entrada do regulador interno 7805. Então, como ele é um 7805, você não pode aplicar uma tensão menor do que 5 volts aqui, senão você vai danificar o regulador. Por isso, obrigatoriamente, quando você for alimentar o VMS e o GND, tem que ser uma tensão acima de 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts, 12 volts, vai depender da tensão que você for usar. Sendo que a tensão que você aplicar nesses 2 pontos é a que vai ser aplicada na entrada VMS e consequentemente é a que vai para os motores, porque aqui que alimenta as pontes H internas. Então, alimentando aqui com 12 volts, os motores, se não forem 12 volts, eles vão receber 12 volts. Tem que ficar atento com relação a isso, tá? E aí, mantendo o jump fechado, a tensão vai para as pontes e vai para a entrada do nosso regulador, e a saída vai para os 5 volts. Ele tanto vai alimentar todo o bloco lógico do lado de cá, como vai alimentar os 5 volts
deixa eu diminuir de novo aqui. Como vai diminuir, aumentar os 5 volts da nossa saída. Ele está aqui, ó, nosso regulador, mantendo o jump fechado. A tensão vai entrar aqui, vai para entrar aqui na parte do regulador e vai sair mais 5 aqui. Esse LED de mais 5 vai acender e aqui nesse ponto, se vai dar para a câmera focar bem aí. Você tem aqui, ó, Enable, entrada 1, 2, 3 e 4, que são as entradas da nossa ponte, das pontes ponte H, nosso Enable B, e aí nós temos um ponto GND e mais 5. Esse mais 5 aqui é o que vem do regulador ou lá de trás, quando você alimentar a placa com mais 5 naquele ponto ali, ó. Então, feito isso, não tem muita ciência, tá aqui os jumps que eu falei. O foco hoje tá perturbando mesmo. Os nossos 2 senses, ó, eu disse, se você for usar o resistor, você tira esses jumps e bota o resistor no lugar. Se não, você bota os jumps e vai pegar os emissores da nossa ponte H e ligar o GND. E aqui está os nossos jumps para controlar independentemente os nossos motores lá no fundo, independente das entradas daqui. Explicado o hardware, vamos fazer aqui umas ligações. Eu vou utilizar a fonte de bancada. Vou usar esses 2 motores aqui, ó, de robótica. Já soldei os fios aqui para a gente não perder tempo dos 2 motores. Deixa eu ampliar bem aqui. Para prender os motores, eu vou usar meus grampos de aperto rápido, porque eles são motores de eixo duplo, tá? Então eu não consigo deixar ele em cima para ele ficar parado, ele vai ficar correndo. Então eu vou prender eles aqui, ó, no meu grampo de aperto rápido, porque aí eu mantenho ele em cima da bancada assim, ó. Ele fica parado e só girando. Vou usar outro aqui. Beleza. Botar de uma forma que os motores fiquem visíveis no vídeo, porque a gente vai precisar ver o movimento deles. E aí vamos pegar, ó, os 2 fios do primeiro motor e vamos ligar aqui, ó, motor A. Cadê a chave de fenda? E vamos apertar aqui o nosso módulo. Bom, primeiro motor. Vamos pegar o fio agora do segundo motor, caso esse motor aqui, e vamos ligar aqui do outro lado. Liguei os motores. Agora vamos ligar a alimentação do módulo. Eu vou usar a fonte de bancada. Ficou preso aqui embaixo. Positivo, negativo. Estou alimentando com 8 volts da fonte de bancada. Então eu vou botar aqui, ó, negativo no GND. E o positivo eu vou botar no VMS, porque é 8 volts. Tá ligado? Meio embolado aqui, mas dá para entender. Então ficou um motor aqui, positivo e negativo nos 8 volts da fonte, e aqui o segundo motor. Então bora. Eu deixei aqui o outro fio com o jump para a gente alimentar o Arduino, mas isso é daqui a pouco. Então vou ligar aqui a fonte de bancada. Você pode ver que já acendeu o LED aqui, ó. Se eu tirar esse jumper aqui, ó, você vai ver que apagou o LED. Isso quer dizer que as pontes H estão alimentadas pelo pino 4, mas o pino 9 está sendo mais 5, porque o regulador está desligado. Então aqui, a partir do momento agora que eu ligar aqui o jumper, o circuito lógico, que é esse bloco daqui, está alimentado. Como eu falei, ó, se eu fechar aqui, ó, o VR1, VR2, ele controla um motor. Então se eu fechar aqui um curto, ó, eu giro o motor em um sentido. Se eu fechar o outro, eu giro no sentido reverso. Se eu fechar aqui agora, eu controlo o outro motor. E se eu fechar aqui, eu controlo também o outro motor em sentido reverso. Tá? Não para compreender? Deixa eu ver se eu aproximo bem aqui, ó. Primeiro jump, ó, o motor gira em um sentido. Segundo jump, ele gira em sentido reverso. O outro jump já é do motor de lá, ó. Aqui, ó. Então os 2 primeiros jumps é de um motor, então eu consigo configurar
um motor em um sentido e no sentido reverso, e os outros dois jumps é do outro motor, eu consigo controlar o sentido dele também. Isso para quê? Digamos que eu quero usar o módulo para controlar dois motores, e quando eu alimentar o circuito, o módulo, eu já quero que o carro, por exemplo, o carrinho já saia andando para frente. Então eu vou jumpear aqui, ó, de tal forma que esses carrinhos, quando eu ligar o módulo, ele já vai andando para frente, independente do que entrar aqui. Então aqui é o circuito de controle, vai vir circuito lógico de controle, via o controlador, chave, qualquer outro circuito de controle que você utilizar. Então aqui é para você já deixar ativo o que eu quero. Olha os LEDs que eu falei, ó, acendendo, ó, na placa, ó. De acordo com o sinal que é aplicado, ó, o LED acende, ó, tá vendo? De 1 ao 4. Então, feito os jumps, jumpei aqui, ó, liguei a placa, os motores já vão girar no sentido que eu quiser. Se eu tirar os dois senses, como eu falei a vocês, os motores não vão funcionar. Olha lá, o sinal tá acendendo, ó, o LED acende, tá vendo? Mas os motores não vão girar, porque estão sem os emissores das pontes a gás, não estão ligados ao GND. Quem não viu a aula passada, é bom assistir a aula passada onde eu expliquei o funcionamento desse circuito integrado. Eu gosto de colocar um card aí para facilitar, eu tô aprendendo esse bagulho aí, eu vou botar o card para facilitar quem quiser assistir o vídeo. Então, explicada essa parte, só nos resta agora a parte de controle. Eu expliquei também na teoria para vocês que para que as entradas funcionem, essas entradas 1, 2, 3 e 4, que vai controlar as pontes a gás funcionem, é preciso que os enables estejam em nível lógico alto. Tanto o enable A como B. O enable A ele ativa as entradas 1 e 2 e o enable B ativa as entradas 3 e 4. Tanto para que controle via essas portas aqui como por aqui pelos jumps, é preciso que os enables estejam em nível lógico alto. Se vocês olharem o esquema que eu vou deixar para download aí, tá aqui, ó, esses pinos, tá vendo? Esses jumps está aqui, ó, e você vai observar que eles estão ligados em paralelo com as entradas. E para que essas entradas funcionem, é preciso que os níveis lógicos, tanto os enables A e B estejam em nível lógico alto. Para que isso aconteça, eles já vêm no módulo esses dois resistores que eu falei a vocês aqui, ó, dois resistores de 1K ao mais 5. Então esses resistores garantem que os enables estejam em nível lógico alto. Então eu não preciso ligar esses enables aqui a nenhum circuito externo, meu controlador, nada para ele funcionar. Basta eu ligar o ponto de ND, porque precisa do ponto de referência para o circuito de controle, e os quatro pinos de entrada. Então, para a gente testar, eu vou botar aqui, por exemplo, pino 1. Se encostar no enable, que está em nível lógico alto, ele vai acionar o motor, ó. Olha lá, acendeu o L1, ó. Deixa eu aproximar bem aqui, ó. Se eu botar agora na entrada 2, encostar no enable, que está em mais 5, o motor agora está girando no sentido oposto, ó. E acendeu o L2. A mesma coisa o L3, ó. Se eu ligar no enable, esse jump aqui está com... ele acende, ele agora vai acionar o outro motor em um sentido. Quando eu botar no enable pino 4, ele vai acionar em sentido oposto. Deu para compreender? Então aqui, ó, agora para controle externo eu só vou usar a entrada 1, 2, 3 e 4 e o GND. Por que GND? Porque eu preciso que haja um ponto de referência entre a placa de controle e o nosso módulo de controle. Explicado isso, vamos ligar ele no nosso Arduino. Na parte teórica lá, a gente viu que nós vamos ligar os pinos 2, os pinos de controle 1, 2, 3 e 4, e nós vamos precisar do GND para ponto de referência. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí vou pegar o GND do módulo e vou ligar no GND do Arduino. O primeiro pino eu vou ligar no pino 5. A entrada 1 e 1 eu vou ligar no pino 5. A entrada em 2 eu vou ligar no pino 4. A entrada I3 vou ligar no pino 3. E a entrada em 4 eu vou ligar no pino 2.
Então, dessa forma, para controlar os motores utilizando o Arduino, eu vou utilizar apenas 5 pinos. O pino de GND, porque tem que estar ligado com o GND de lá para ter o ponto de referência, e vou usar os 4 saídas do nosso Arduino para controlar as entradas da nossa ponte H. Aí o código aqui, que eu demonstrei para vocês na parte teórica lá, para adiantar a coisa. Então, quando eu ligar o Arduino aqui, os motores vão iniciar parados. Vou pegar aqui com a fonte que eu falei a vocês que está ligado ali junto com o nosso módulo. Quando eu alimentar ele, os motores vão iniciar parados, depois eles vão rodar em um sentido por um segundo, para por um segundo e gira em sentido oposto. Então, bora lá. Vou ligar o Arduino. Para por um segundo, gira em um sentido, para em um segundo, gira em sentido oposto. Eles estão girando em sentido opostos porque a gente não se preocupou na hora de ligar o módulo lá para que eles fiquem girando no mesmo sentido. Para resolver isso, a gente teria que vir aqui no módulo, pegar um fio só de um motor desse e inverter ele, ó. Inverter a posição dele aqui, ó. Quando você estiver montando um robô, um carrinho, uma coisa desse tipo, você tem que ficar atento a isso. Faz um teste primeiro, jumpeando aqui como eu ensinei, costa só de fenda, e vê se eles estão girando para os mesmos sentidos, tá bom? Então vamos lá. Agora estão girando no mesmo sentido, para o segundo, gira no mesmo sentido, para, gira no mesmo sentido. Então se eu tivesse com por exemplo, uma plataforma, um robô montado, o que ia acontecer? Nessa programação que a gente colocou aqui, ele ia ficar um segundo parado, ele ia rodar um segundo, por exemplo, indo para frente, um segundo, parava, depois um segundo para trás, parava, e ia ficar nesse percurso. Por quê? A gente programou um segundo para o motor ficar parado, depois ele gira os dois no mesmo sentido durante um segundo, dois, para, depois gira e novo sentido reverso. Então se eu colocasse agora, ele está com o mau contato aqui, ó. Então se eu colocasse num robô, por exemplo, ele ia andar 2 segundos para frente, parar, depois andar 2 segundos para trás, parar, e ia ficar nesse movimento contínuo o tempo todo, porque essa foi a programação que a gente fez, beleza? Então para você ver, é muito fácil fazer o controle de motores DC utilizando um módulo L298. Poucas ligações externas, conectação de alimentação, ligar os dois motores, e aí você pode jumpear, como eu falei, sendo que quando for jumpeado aqui, ele vai rodar naquele sentido que você botou continuamente. Enquanto tiver alimentado o módulo, o motor vai girando. Pelo circuito de controle, não. Pelo circuito de controle, seja controle remoto, seja com microcontrolador, ele vai ativar as entradas e o motor vai girar durante o período que foi programado. Depois vai parar, girar em sentido reverso. Se fosse um robô, você programar para ir para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, dentre outras coisas. Então eu vou finalizando essa parte prática por aqui, onde eu apresentei para vocês o módulo E298 na prática. Como vocês viram, não tem muita ciência para fazer ligações nele, e é uma coisa muito prática, porque você prendeu aqui os 4 parafusos na sua base do seu robô, ligou os 2 motores. Se eu fosse usando 4 motores, eu ia ligar 2 motores de um lado aqui, 2 motores de um lado do outro aqui, e aí para fazer a direção a gente fazia a programação. Mas é isso aí, eu vou mostrar no robô Arduino versão 2.0 que eu estou montando. Já estou fazendo os vídeos aí, eu vou apresentar para vocês detalhe por detalhe, vocês vão aprender isso. Então aqui era só para mostrar o módulo na prática, como ele funciona na prática, questão de alimentação, questão de jumpeamento e controle via entradas nas nossas pontes H. Eu vou deixar para download o esquemático, quem quiser baixar, tá na descrição do vídeo. E aí vamos lá para a parte teórica. Bom galera, depois dessa aula prática aí que a gente viu sobre o módulo E298, você viu, é muito prático utilizar o módulo e simples de fazer ligações, seja ele com jumper, seja ele com chaves táteis ou seja ele com microcontrolador. E na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo dos módulos, dos módulos que utilizam circuitos integrados dedicados para controle de motores DC, e a gente vai ver mais um módulo baseado nesse tipo de circuito para controle de motores DC, beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.